O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que quando nós ouvimos a voz do Senhor e praticamos os seus ensinamentos, as suas ordens, tudo, meus queridos, de bom, de maravilha, de graças, acontecem em nossas vidas. Olha que os discípulos, ainda apesar de já terem visto Jesus por 2 vezes, ressuscitado, não é verdade? Eles ainda não aceitavam, ainda não acreditavam o suficiente. Por isso, Pedro vai chamar os discípulos, né? Vai dizer: Eu vou pescar. Os colegas vão dizer: Olha, eu também vou contigo. Vamos voltar para a vida velha. Jesus realmente nos deixou aí. Agora é hora de voltar, não é, à nossa jornada, ao nosso passado. E Jesus então vai falar para eles: Olha, vocês têm algum peixe aí? Não, não pescamos nada nessa noite. Joga aí à margem direita que vocês vão pegar. E aí, meus queridos, eles ouvem a voz de Jesus. É o que nós precisamos ouvir, porque eles jogam a redes e pegam 150 peixes, que a rede não se rompia, apesar de tanta quantidade de peixe. Meu irmão, minha irmã, a missão daqueles discípulos não é mais pesca no rio. A missão daqueles discípulos é pesca no mundo. Agora é pescar homens. Se eles antes pescavam, não é? Vendia ali o seu peixe, fazia a vida ali com a pesca.
Agora eles estão em missão, e missão eterna, pescar homens para Deus, salvar a humanidade para Deus. E esta, meus queridos, é missão minha, é missão sua, é missão, meus queridos, de cada um de nós, ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Jesus é aquele que faz os apóstolos abrirem os olhos. Eles não perguntavam quem era, porque sabiam que era Jesus. Quando Jesus nos chama, meus queridos, a uma missão, quando Jesus nos chama, ele nos sustenta, porque ele nos dá o alimento necessário para a missão. E o alimento maior, meus queridos, é o seu pão eucarístico, é a Santa Missa que nós devemos procurar, pois é lá na Eucaristia que nós nos alimentamos para termos forças para continuar a nossa missão. Olha, Jesus vive e reina no meio de nós, porque ele vive, meus queridos. Possamos crer no amanhã, porque ele vive. Não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, de curar os que estão doentes, de ir à procura daqueles que estão precisando de ajuda. Ajuda física, sim, mas também e muito mais de ajuda espiritual. Olha aqui na segunda leitura, a gente vê, né, Pedro, a gente vê os discípulos sendo perseguidos por estar anunciando a verdade. Eles são interrogados, são criticados pelas autoridades do tempo, como nós somos criticados, não é? A Igreja Católica é criticada pelos grandes deste mundo, mas é deste mundo. O mundo de Deus não é daqui. O mundo de Deus é da eternidade. Mesmo diante de perseguições, vamos ouvir a voz do Senhor e colocá-la em prática, pois assim nós produziremos frutos, nós pescaremos homens para Deus, para a eternidade. Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Vamos juntos pescar homens para Deus. Que assim seja. Amém.